Produções, eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política. Hoje eu vou ensinar passo a passo o que é o voto distrital, que provavelmente você aprendeu errado, o que é o voto distrital misto e assim por diante, e qual é o sistema melhor eleitoral para o Brasil. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, esse vídeo na verdade é uma continuação de um vídeo anterior. Então se você não assistiu, entra no primeiro link aqui embaixo e veja, depois volte para cá. Agora se você já viu, se arrumar na cadeira, já dê seu like, se inscreva e como nós vimos, é necessário o voto distrital para tornar a eleição mais barata, mais lógica, permitir o recall e assim nos dar poder de derrubar maus políticos, mas para isso cada distrito tem que eleger apenas um parlamentar e por eleição por sistema majoritário, ou seja, quem recebe mais votos vence. Só que esse sistema tem uma série de problemas que eu sei que muitos de vocês conhecem, eu vou apresentar eles e as suas soluções. Então, para isso vamos imaginar uma eleição no reino animal. E aí aparece como candidato macaco, coruja, um leopardo, tartaruga, um gorila, um tigre e uma cobra. Então, há as eleições livres e o leopardo acaba tendo uma maioria de 20%, né? Uma maioria relativa. Isso seria, no caso, de uma eleição de apenas um turno. Então, seria eleito um leopardo. Agora, veja a distorção. 20% votou no leopardo, 80% votou em outro candidato. Primeiro problema, esse sistema faz que muitas vezes que a minoria seja eleita. O segundo problema, mais comum de ser destacado, é que ele leva ao bipartidarismo. Isso é um fato. Como ocorre isso? Então, voltando ao reino animal, tem de novo as eleições com os mesmos candidatos. Só que as pessoas se lembram, os animais no caso, se lembram do antigo resultado, então começam a fazer o famoso voto estratégico. Então, os candidatos, o eleitorado dos candidatos mais fracos passam a votar no que tem mais chance, né? E no caso, muitos que não gostam do leopardo vão acabar votando, por exemplo, no gorila, que é o segundo mais votado. Agora, aqueles que não gostam do gorila acabam votando no leopardo. E esse processo continua até que no final permanece só o leopardo e o gorila. As pessoas param de votar nos candidatos que gostam e passam a votar no que menos gostam. Para piorar nesse sistema, isso impede que outro candidato, que um terceiro candidato apareça, porque isso vai ficar dividindo votos e vai prejudicar em vez de ajudar as pessoas que pensam parecido. A primeira solução, melhor, redução para esse problema, é o segundo turno. Então, para colocar um segundo turno para as eleições ao legislativo faz com que reduza um pouco essa distorção. Porque então as pessoas vão ficar menos preocupadas, um pouco menos preocupadas em apenas votar naquele que tem chance. Porque elas vão pensar assim, eu posso fazer um voto ideológico no primeiro turno e no segundo fazer um voto estratégico. Um problema maior do que o bipartidarismo, que é o gerrymandering, sei lá se pronuncia assim, que é simplesmente a distorção na criação de distrito. Só para elucidar isso, imagine que numa cidade eu vou criar um distrito. E nesse distrito eu tenho 10 bairros. Cada bairro, voltando à história do reino animal, tem uma preferência. Então eu tenho 3 que preferem o leopardo, 4 que preferem a coruja e 3 bairros que preferem o gorila. Se a eleição fosse justa, né, certamente a coruja elegeria pelo menos um representante. Só que dependendo da forma que eu desenho, como dessa forma, eu posso fazer justamente que a coruja não eleja ninguém. Que sejam eleitos só leopardos e gorilas,
sendo que eles são a minoria. Então, a forma que eu desenho distrito está intimamente ligada com a chance ou não de alguém vencer. Isso já foi muitas vezes usado historicamente para coisas terríveis, até para uma questão racista, como foi no caso dos Estados Unidos e até na Irlanda. Para resolver isso é um pouco mais difícil, mas uma das formas é criar algumas regras objetivas para o distrito. Diferente do que acontece nos Estados Unidos, que lá tipo, a regra é todos eles têm sempre a mesma quantidade, então você precisa de um computador calculando o número de pessoas por distrito todos os dias. Então o que poderia ser feito é justamente o oposto. Né? Existir uma margem de erro de até, por exemplo, 10% do eleitorado para cada distrito, mas os distritos englobarem sempre uma cidade inteira ou estarem dentro de uma cidade, né? Ou pelo menos ser um máximo de vezes isso acontecer possível. Por quê? Né? Para evitar aquela coisa maluca que ocorre nos Estados Unidos muito, do distrito ele pegar um bairro de uma cidade, ou você tem um bairro cortado pela metade, ou coisa assim, simplesmente por questões de beneficiar um partido ou outro. Então, lembrando que esse tipo de coisa não ocorre nos países europeus com voto distrital, porque os distritos lá não seguem população, não seguem nada. Eles seguem, na verdade, a formação de antigos reinos, condados que existiam no passado. Algo que eu explico também lá no meu texto do interior, mas isso é um assunto muito mais complexo. Então, criando essas regras, você reduz a possibilidade de distorção no desenho dos distritos. Lembrando que não é porque um distrito é desenhado perfeitamente para beneficiar um partido ou outro que isso vai ocorrer. Várias vezes ao longo da história, nos Estados Unidos, em alguns casos, nos raros casos da Europa, mesmo distrito, mesmo havendo esse gerrymandering, mesmo assim o partido perdeu. Porque por a eleição ser mais barata, você pode ter ainda ser virado o jogo. Entretanto, nenhuma dessas soluções reduzem de maneira satisfatória todas as distorções desse sistema que é conhecido aqui como distrital puro. Tanto que a maior parte dos países tem abandonado eles, ou buscam abandoná-lo. E é então que a solução profunda para todos esses problemas, né, ou a redução profunda, seria fazer o que é chamado aqui também de distrital misto. Ou seja, de usar distritos, mas usar tanto o sistema majoritário, de voto majoritário, quanto de voto proporcional. Eu vou deixar isso para o próximo vídeo do que eu considero o sistema distrital misto ideal para o Brasil. Eu vou explicar todos os detalhes disso, mas aqui é importante você entender qual que é a vantagem dele. Basicamente porque ele torna a representação muito fiel ao que a população quer. Ele então acaba tornando sem sentido o gerrymandering, e ele também permite maior força partidária, sai um tanto quanto do personalismo e consegue isso sem precisar cair num bipartidarismo. Né? Normalmente no distrital misto você tem entre 6 partidos muito fortes. Bom, então como eu falei, eu vou deixar os detalhes para o próximo vídeo, mas sim é possível ter recall com o distrital misto. E o que é o modelo que eu acho basicamente ideal para o Brasil copiar é o modelo da Nova Zelândia. E consistiria em que os estados, municípios assim por diante, seriam divididos em distritos, mas não na mesma quantidade das cadeiras legislativas, né? Mas numa quantidade de 2/3. Né? Então, por exemplo, São Paulo seria dividido para eleições federais em 47 distritos, já em eleições estaduais em 59, e assim por diante para os outros estados e para a região também. Pois bem, então os partidos colocariam um candidato para cada distrito, acabando, portanto, com as competições dentro do partido, e a população então poderia escolher um candidato do seu distrito e votar num partido. Poderia ser o partido do mesmo candidato, poderia ser diferente. Então as pessoas poderiam votar tanto fazer um voto estratégico quanto um voto ideológico.
né, votando no candidato do seu distrito com mais chance e votando no partido que mais gosta. Isso também seria muito importante, principalmente se não passasse o segundo turno pro legislativo, que pode embarrar falando que é secário e coisas do tipo. E assim, então, depois de ter as eleições, seria determinado quem venceu nos distritos e depois seria avaliado o resultado nos votos do partido. E aí seria usado o sistema compensatório, em que apenas iria tentar corrigir distorções de distritos. Então, imagine uma eleição estadual de São Paulo, e como tem 60 distritos, então o PSL conseguisse vencer em 20 distritos, PT 15 e as demais cadeiras fossem para outros partidos. Só que, na hora do voto dos partidos, aos partidos, a população mostrasse uma representação diferente. Mostrasse que, por exemplo, 30% da população gosta do PSL, mais 30% do PT, e sei lá, 10% gostam do Novo. 10% de 90, né, seriam 9. Como o Novo elegeu apenas um, ele receberia mais 8. Né? Como é 30% que reconhecem, gostam do PSL, ele já elegeu 20, então receberia mais 10 cadeiras. E o PT receberia mais 15. Então, ficaria na proporção de que a população realmente se identifica. Aí você pensa assim, mas espera aí, né? Quem seriam esses outros candidatos, outros deputados estaduais, no caso, que iriam assumir essas cadeiras a mais? Né? O correto mesmo, o ideal, é que sejam candidatos numa lista à parte. Eu vou explicar certinho, e eu sei que muitos têm medo dessa lista partidária, mas ela seria simplesmente uma lista de filiados ao partido, que pode ser muito bem feita pelos próprios membros, próprios filiados do partido. Então, ao invés de ser uma coisa imposta pelo presidente do partido, pela Assembleia Nacional Estadual do partido, seria por uma votação interna dentro do próprio partido, assim reduzindo as chances de corrupção, as distorções e assim por diante. Poderia acontecer essas coisas? Sim, né? Provavelmente vai. Mas aí o próprio partido seria punido, né? Porque as pessoas saberiam, pô, a lista desse partido não é confiável, eu não vou votar nesse partido, ok? E aí tem a questão do recall, que também pode fazer uma pressão sobre isso, e eu vou explicar no próximo vídeo melhor. Então, resumindo, né? Qual que é o melhor sistema para o Brasil? Primeiramente precisamos de distritos, porque só através dos distritos todas as regiões do Brasil vão ser bem representadas. Isso vai baratear as eleições e permite o recall, que assim nos dá poder real sobre os nossos deputados, vereadores, assim por diante. Entre o distrital puro, né, entre aspas, que na verdade é o voto distrital com voto majoritário, e o distrital misto se mostra superior, porque ele tem uma representação melhor, né? Ele reduz o gerrymandering, né? Ou torna ele basicamente sem nexo, sem muito efeito, e dá poder e dá maior força partidária de fato, sem precisar cair num bipartidarismo. Inclusive, dificilmente ele cai no bipartidarismo. A maior chance ele tem em torno de 6 partidos grandes. Eu devo também admitir que as animações que você viu nesse vídeo não foram feitas por mim. Eu peguei dos canais Política Sem Mistério e um canal americano CGP. Isso, CGP Grey. É um canal americano muito bom, indico. Né? Como meu vídeo não é monetarizado, então não tem aqui, não estou cometendo nenhum crime até que eu saiba. E eu peguei também uma animação do canal do Luiz Felipe Lourenço Bragança. Se deve a isso. Então, se ofende alguém ou coisa assim, me avisem, porque eu corrijo, não é minha intenção, ok? Indico esses canais que são muito bons, ok? Bem,
Então, se quiser tirar dúvidas, vou deixar todos os meus textos aqui embaixo, que já falei mil vezes sobre esse tema, e vou fazer um próximo vídeo explicando em detalhes esse tal misto. Então, se você gostou, deixe suas dúvidas, suas visões, cumprimentos, e se está gostando do meu trabalho, não esqueça o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, né, porque o canal é novo, então isso é muito importante, e compartilhar nas suas redes sociais. Então é isso. Até. Falou.